Nós vamos expor o capítulo todo, mas como é uma leitura longa, irei ler com vocês somente os 2 primeiros versos, tá? Do capítulo 32. Gênesis capítulo 32, verso número 1 ao verso o verso número 2, e a gente vai, com a graça de Deus, vai tentar falar aqui o que o Senhor tem a nos dizer a respeito desse texto. Verso 1 e 2 do capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela Tua proteção, Senhor, pelas dificuldades que enfrentamos ainda há pouco, e vínhamos pedindo ao Senhor que nos conduzisse em paz, sem acidentes, nem nada, e o Senhor nos conduziu, nos protegeu, Senhor. Muito obrigado por ter nos protegido, a mecânica do carro, e também não ter visto nenhum acidente durante o caminho, Senhor. Muito obrigado. E agora, Deus, nós pedimos que o Senhor possa nos falar através desse texto, que estamos aqui diante dele e é revelação de Tua parte a Moisés. Isso aí, Senhor, que tens a nos falar. Fala-nos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Dificuldades. Uma palavra insuportável, porém uma realidade. Embora exista por aí uma ideia de que cristão não sofre, a experiência da vida não deixa mentir. Temos e passamos por momentos muito turbulentos. Sejam dores provocadas por nós ou não, elas estão presentes, nos açoitando, e sempre, podemos dizer, sempre, muitas delas não são fáceis de lidar. Eu sei que você pode estar passando por alguma dificuldade, por alguma situação, e não espere que isso é incomum, porque eu tenho me sentido assim ultimamente. Pois parece que as coisas estão se tornando a cada dia mais difíceis. Primeiro, meus pecados não me deixam em paz. Eles causaram e causam dores. Segundo, eu sofro por não ser o marido e o pai ideal. Tenho a sensação, muitas vezes, devido às turbulências, que nunca serei. Se não bastasse isso, ainda tenho sobre os ombros uma sublime vocação que considero estar longe do ideal. A sensação que tenho é que nada faço, mesmo sobrecarregado de feitos. Até quando exortamos com o coração partido, disciplinamos com lágrimas do coração, é dolorido ver que alguns não mudam, nem esboçam mudança, e me pergunto, será que não sou o problema? Isso traz um sentimento de que estou longe de ser aquele que o meu mestre almeja. Estou distante, entendo, de ser o pastor ideal. Pior é que todas essas lutas me consomem, pois parecem ser adversários imbatíveis. O sentimento é que irei a nocaute a qualquer hora. Contudo, me pergunto, como um homem cheio de lutas e fragilidades como eu será salvo? Isso parece tão distante de mim, pois quando imagino a graça como algo tão doce e suave, as adversidades me agridem, deixando a dúvida: cadê a graça? E talvez você pode estar passando por algo semelhante, levantando essa mesma indagação. Foi então que a história de Jacó, mais uma vez, me ensinou a enxergar o que nossas adversidades teimam em cegar. Semana retrasada, conforme sermão dominical, Jacó terminou sua jornada em terra distante e seus anos
no deserto ficaram para trás. Labão, agora, na história de Jacó, é coisa do passado. Hora de seguir em direção à terra prometida. Será o fim dos problemas? Agora que ele está caminhando de volta para a sua casa, a terra tão prometida pelo Senhor, será que os problemas acabaram? Não. Ele tinha a intenção de se reconciliar com o irmão, buscando resolver conflitos do passado, e por isso decidiu desviar um pouco o seu caminho. Não foi lá um grande desvio, mas não resta dúvida de que o patriarca estava determinado a curar as feridas que seu comportamento ambicioso produziu. Ainda que tivesse optado por outro caminho, ele tinha a consciência de que espiritualmente precisava passar por Esaú antes de caminhar na terra prometida. Pois é, irmãos, pecados do passado não podem ser ignorados, como se nunca tivesse acontecido. Eles devem ser tratados adequadamente, antes que possamos seguir adiante. Foi aí que a graça achou um homem moribundo e o derrotou. Vamos ao texto. Jacó segue seu caminho, estimulado por anjos de Deus que lhe saíram ao encontro. O verso de número 1 diz isso. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Parece mais uma ironia divina. Na cena anterior, um homem fugitivo é encontrado por um tio irado. Agora, um homem definitivamente liberto da opressão tem um encontro com o divino. Sabemos bem que isso não é um encontro comum. Quando encontrou o Senhor em Betel, passou 20 anos de trabalho em terra distante. Quando Deus se revelou, viu Labão perseguir ferozmente. Pois é, 2 visões, 2 batalhas em sequência. E esses anos no deserto foram suportados justamente por essas sublimes visões que permitiu o patriarca reconhecer que Deus estava por trás de todo o período de sofrimento. Quando os anjos aparecem, o patriarca reconhece, não é esse um acampamento comum, mas o acampamento divino. Verso de número 2. Quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Mahanaim. Mais um sinal de que Deus está com o seu povo, mesmo em meio a essas lutas. Mais uma vez, Deus se revela a Jacó para mostrar que está com ele, mesmo em meio às lutas. Isso nos faz lembrar o que disse o salmista. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Davi escreveu esse salmo mostrando o quanto o Senhor é bom. Ele havia se fingido de louco para se livrar de Abimeleque. Contudo, ele reconheceu que a salvação ou o livramento eram provenientes do Senhor, não do seu fingimento. Isso deveria ter ficado claro para Jacó. Deus está mais uma vez dizendo ao seu servo que ele não precisa recorrer às estratégias para superar obstáculos ou os possíveis obstáculos, mesmo que aparentemente sejam difíceis de superar. Na verdade, Deus não somente está no acampamento, mas em toda a jornada. Era preciso então confiar nas forças invisíveis que os céus estavam a apresentar. E essa é mais uma lição difícil da gente aprender. Você percebe que existem forças trabalhando nos bastidores para estabelecer os planos de Deus? Claro, devemos pensar o seguinte: somos tão facilmente dominados pelos impulsos temerosos de nossa natureza quando nos deparamos com medos e anseios que esquecemos que o anjo do Senhor, o próprio Deus, com suas hostes invisíveis, guerreiam por nós. Se estivéssemos no lugar de Daniel, teríamos somente visto leões, nada mais. Ou se tivéssemos entre os jovens na fornalha,
teríamos ficado estarrecidos com a grandeza do fogo. Somos com naturalidade como o servo do homem de Deus, que levanta os olhos somente para os cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Falta-nos então enxergar além daquilo que está diante dos nossos olhos. Só assim veremos cavalos e carros de fogo ao nosso redor. Isso nos levaria a reconhecer e aprender como Eliseu que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou, como as palavras do apóstolo João, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, 1 João 4,4. Armado com essa garantia, deveríamos seguir em frente. Sabendo que contamos com um exército invisível, um quarto homem, um Senhor que domina leões, mas toda a criação. Por outro lado, sempre preferimos abrir mão da segurança que temos para aventurar nas experiências que nós achamos ser bem mais seguras. Como era de se esperar, após o encontro, como falamos, uma adversidade. Jacó foi posto à prova novamente. Após receber os mensageiros divinos, ele envia seus mensageiros para encontrar Esaú. Veja o verso 3 e o verso 4. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu irmão Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Abarrotado de presentes e uma mensagem de arrependimento cuidadosamente elaborada, Jacó agora vai tentar as tratativas com o seu irmão. Ele diz que é o seu servo ou o teu servo, e ele chama Esaú como meu senhor. Com isso ele está recuperando a posição de irmão mais novo e subordinado, posição essa que havia lutado para se livrar. Claro que sua intenção era restaurar o relacionamento com o irmão, buscando dele o favor. Veja isso mais evidente no verso 5. Tenho, pois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor em sua presença. Ele não só esperava uma resposta tão ameaçadora. Labão, quando soube da fuga de Jacó, foi com seus familiares, mas Esaú foi ao encontro dele com 400 homens. Veja o verso número 6. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Isso não parecia uma recepção amorosa de um irmão que estava com saudades. Pelo contrário, isso representa um irmão amargurado, que não perdoou, muito menos esqueceu os enganos de Jacó. Nem os presentes, nem o pedido de perdão aplacaram a ira do irmão. Finalmente, Esaú, depois de 20 anos, vai poder se vingar. E Jacó temeu a notícia. Se você estivesse no lugar de Jacó, acredito que suas pernas estariam trêmulas. Mas o que foi que ele fez dessa vez? Estava querendo fazer o que é certo. Veja, Jacó estava tentando fazer o que era certo, tentando se reconciliar com o irmão, fazendo as coisas certas, mas dessa vez fazer as coisas certas deu errado. Fazemos o bem, somos interpretados de forma equivocada. É assim que muitas vezes acontece. Nós fazemos as coisas das maneiras corretas e mesmo assim pensamos ou pensam que tudo ou que nós estamos agindo errado.
E aí as interpretações são muitas. Tentamos ser sábios, somos taxados como loucos. Isso nos seduz a indagar se é certo fazer aquilo que é correto, uma vez que fazer aquilo que é correto não evita dores. Sendo assim, era melhor ele ter ido por outro caminho, evitado seu irmão, não tentado reconciliação. E esse é o nosso problema. Não gostamos quando nossas intenções são mal compreendidas. E por isso achamos que tentar fazer as coisas certas não vale a pena, pois a explosão só cai em cima de nós. Mas aqui está um problema. Não observamos que, por vezes, que tentamos consertar as coisas é porque buscamos ter uma vida tranquila, uma consciência aliviada, ou seja, nós tentamos resolver as coisas buscando a nossa própria satisfação. Nós não estamos preocupados em fazer aquilo que Deus ordena, porque queremos glorificá-lo e agradá-lo, mas sim, porque nós queremos nos agradar. Nós desejamos nos agradar. Pedimos perdão ao irmão, ou seja lá o que fazemos, simplesmente porque queremos estar livres de embaraços e somente isso. Pouco importa se estamos obedecendo a Deus ou não. O importante mesmo é que solucionemos um problema. Não interessa de nossa parte se Deus está sendo glorificado ou não. O importante é que nós queremos descansar. Nós queremos resolver o problema. Por outro lado, irmãos, apesar do desastre ser iminente, apesar de Esaú estar indo em direção a Jacó, pronto para acabar com ele, mesmo assim, mesmo quando as coisas estavam fazendo ou estavam sendo feitas de forma correta, e as coisas do lado de Jacó estavam dando erradas, Jacó foi perseverante. Podia ter fugido e deixado essa situação de lado, mas o texto diz que ele não desistiu. Apesar dos medos e angústias que lhe tomou, ele permaneceu diante do perigo. Mas, lógico, não significou que ele iria abandonar seu jeitinho de resolver as coisas. Seu plano foi prático. Ele, consciente do perigo, dividiu sua família em 2 grupos, esperando que, se um deles fosse atacado, o outro poderia seguir em frente sem danos. Veja o verso 7 e o verso 8. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. Irmãos, rapidamente Jacó esqueceu dos 2 anjos lá do acampamento. Se tivesse lembrado, talvez sofresse menos. Isso nos mostra que nossos planos são justamente um sinal de que já esquecemos que Deus sempre nos visita e nos promete cuidar de nós. Só que dessa vez as coisas foram diferentes. Só que dessa vez coisas inesperadas estão acontecendo. Como é o caso, Jacó, ele curiosamente, pela primeira vez, ele orou. Verso de número 9. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. E foi a primeira vez que nós estamos vendo o patriarca orar, ensinando com isso que os estratagemas por si só não são suficientes.
Ele começa nesse verso afirmando a fidelidade de Deus em suas promessas. Ele não está preocupado com a divisão do grupo, mas agora ele está consciente e declarando em suas orações: Deus é fiel e vai cumprir com suas promessas. Ele reconheceu, até mesmo através de suas experiências, que o Senhor não falhou, cumprindo tudo o que havia prometido em Gênesis 28. Porém, Jacó, ele vai dizer: eu sei que o Senhor é fiel em cumprir as suas promessas, mas eu sou indigno do seu favor. Veja o verso 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Agora, irmãos, observem, um novo Jacó diante de nós. Ele reconhece, como nós vimos, ser servo de Esaú. Ao mesmo instante, ele reconhece que é servo de Deus. Isso mostra que Jacó evoluiu. Isso mostra que os impactos da vida de Jacó têm mudado o coração de Jacó. Porque o que ele tem chegado à conclusão é: para crescer, é preciso tornar-se o menor. Jesus disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9:35. Parece então agora que Jacó descobriu que o reino de Deus é dado aos humildes, não aos arrogantes. Talvez seja o nosso caso. Nós somos arrogantes. Não estamos prontos para nos curvar e deixar que as coisas sejam dirigidas por Deus. Na verdade, somos rápidos em arrogância, pensando que é a nossa liderança, o nosso plano, o que fazemos, glorificamos o nosso nome, pois rapidamente esquecemos-nos do quanto Deus nos visita para nos socorrer. Contudo, ao mesmo instante, agimos como se não fôssemos de um reino com um Senhor soberano. É por isso que nem oramos. O cerne da oração de Jacó era para que Deus continuasse cumprindo suas promessas. Veja o verso 11 e 12. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Nós pouco oramos porque esquecemos das promessas de Deus. Claro, quando tudo está dando errado, nem parece que temos uma promessa. Nossos temores são tão grandes que esquecemos que orar é um reconhecimento claro de que o Senhor é fiel e que cumprirá com suas promessas. Pode olhar para você, veja o tempo que gasta no celular, na calculadora fazendo as contas, no emprego, nos estudos, e observe o tempo que você ora, reconhecendo que Deus mantém sua fidelidade intacta. Você acha que as coisas bem ajustadas, o emprego garantido, o plano de saúde em dia, a saúde a esbanjar, os negócios dando certo, é tudo fruto do seu labor, é tudo fruto do seu trabalho. Por isso que você não ora. E por isso volto a dizer que é necessário, por vezes, que sua saúde decline, que suas contas não fechem, que seu emprego fique ameaçado, que você perda o emprego, que você não passe no concurso, para entender que não é o que você faz, mas é o que Deus faz, é a fidelidade dele. E Jacó reconheceu isso, e sua oração foi respondida. A resposta à oração veio, mas de uma maneira bem estranha. Ele havia mandado todos os outros à frente,
para o lado oposto do rio. Ele fez tudo o que poderia fazer, inclusive tentando encher o irmão de presentes para evitar a retaliação. Esses presentes eram bem importantes. Eles estavam dizendo ao seu irmão: eu estou numa posição de servo e você, Esaú, numa posição superior. E o catálogo de presentes era impressionante. Veja o verso 13 e o verso 14 e 15. Depois de passar ali, naquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Esse catálogo tão impressionante, que se Esaú fosse pobre, acabara de enriquecer, era uma demonstração de que ele estava na posição de servo de Esaú, demonstrando sua humilhação. E depois de entregar todos esses presentes, Jacó seria o último a aparecer. Veja o verso de número 20. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com um presente que me antecede, depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. É interessante, porque Jacó sempre estava querendo ser o primeiro. Agora ele tem se colocado como servo. Agora ele tem se colocado como o último. Agora ele está satisfeito em ser o último. E é assim que ele planeja encontrar o seu irmão. É assim que ele planeja, nessa condição de humilhação, diante de perigo, que ele decide encontrar o seu irmão para organizar os problemas que ele mesmo causou. Bom, o interessante é que coisas impressionantes acontecem. Enquanto ele planejava esse encontro, ao mesmo instante, ele decidira passar a noite sozinho, um pouco solitário, coisa de homem, planeja. E ele, acreditamos plenamente que estava preparando o coração, porque no outro dia seria um encontro difícil. Tem um irmão com ira, e mesmo cheio de presentes, tem um irmão irado pronto para atacá-lo. Não há nada de bom lhe aguardando. Veja o verso 23, 22, 23 e 24. Veja o que diz. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Verso 24. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Veja, vai ele ficar só para pensar num dia tão duro que viria. Ele só não esperava que o divino novamente estava a lhe encontrar. Jacó teve um encontro com Deus. E que encontro! Deus apareceu em forma de homem e lutou com ele. Literalmente no hebraico diz que Deus o agrediu. Que estranha forma de lidar com um homem já assustado. Imaginamos que o patriarca estava com o coração
todo amedrontado, pensando nas lutas que viriam no raiar do dia, e de repente surge um estranho do nada e o derruba. Imediatamente ele se envolve numa luta corporal, de vida ou morte, a qual não tinha condições de ganhar, mas determinado a não perder. E quando o quadril de Jacó é ferido durante a luta, ele não pode fazer outra coisa que agarrar-se ao adversário. E é o que faz. E não o deixa partir sem receber uma bênção dele. Veja o verso número 25 e 26. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Irmãos, a história da vida de Jacó concentra-se nesse encontro. Ele fez sua fama ao retirar uma bênção de uma das circunstâncias menos promissoras de todas. Ele tem que conquistar essa bênção, não importam as consequências. No entanto, daquela vez, e pela primeira vez, Jacó foi finalmente forçado a buscar a bênção de Deus no lugar certo. Qual é o propósito desse estranho incidente? Por que Deus lidou com Jacó de forma tão agressiva e confusa? Havia uma lição que Jacó precisava aprender. Durante toda a vida, Jacó vinha lutando e se esforçando contra a posição dos homens. As cartas eram dadas contra ele, mas por meio da astúcia ele muitas vezes dava a volta por cima. Porém, ele deixou um rastro de relacionamentos quebrados e de fugas, forjado, quando a situação ficava difícil. Ele tinha medo do que as pessoas poderiam fazer com ele. O que Jacó precisava aprender era que toda a sua luta contra os homens não levou a lugar nenhum, porque o único com quem ele deveria lutar era Deus. Não seria Esaú que impediria Jacó de entrar na terra prometida. Somente Deus tinha o poder de fazer isso. Não era Esaú a quem Jacó deveria temer, era Deus. E aqui você precisa aprender duas coisas. Não importa o que o mundo fará, o que a vida trará, nada pode impedir que você entre na terra prometida. Se você é filho de Deus, nada, nem ninguém pode frustrar a sua chegada. Segundo, não recebemos promessa de que o caminho seria tranquilo. Deus mandou Noé entrar na arca, mas lá fora havia uma tempestade e dentro da arca há muito trabalho. A certeza da chegada não significa que o caminho será tranquilo. Por isso, você deve somente temer a Deus, que é o único que garante chegada, justamente porque nos visita durante o caminho. E foi por isso que Jacó teve sucesso. Há duas chaves para se entender o sucesso de Jacó nessa luta com Deus. Veja, ele nem desiste e nem foge. Deus estava testando o comprometimento de Jacó com a promessa. Ora, teria sido fácil para Jacó simplesmente dizer: até mesmo Deus parece ser contra mim. Até o próprio Deus parece ser contra o meu retorno à terra prometida. Eu desisto. Deixe-me apenas ir e viver a minha vida em algum lugar em paz. Mas ele não fez isso, mesmo quando tudo estava contra ele, e aparentemente Deus estava contra ele.
Jacó agarrou-se à sua lealdade e à obrigação de retornar à terra prometida. Você vai ter que me abençoar. Ele precisa ter a bênção prometida de Deus, mesmo que para isso tivesse de morrer pelas mãos do Senhor. Será que Deus sempre nos trata assim? Acho que algumas vezes sim. Às vezes Ele nos convida a servi-lo de alguma forma e em seguida parece que se esqueceu de nós completamente. Tudo desaba sobre nossa cabeça, como se Deus estivesse determinado a nos destruir. O que fazemos em momentos como esses? Nós nos agarramos ainda mais a Deus e suas promessas. Toda a força de Jacó, até mesmo a sua própria força para andar, teve de ser quebrada por Deus, para que Jacó pudesse ver que tudo o que ele poderia fazer era apegar-se a Deus e buscar a bênção dele. Foi isso que ele fez. Ele não desistiu, ele não fugiu, ele se agarrou com mais força ainda. Como recompensa, ele recebeu a bênção de Deus e um novo nome, Israel. Porque ele tinha lutado com Deus e com os homens e prevaleceu. Veja o verso 27 e 28. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. De certa forma, a experiência de Jacó foi similar à de Jó. É preciso que nos lembremos de como Deus permitiu que Satanás retirasse toda a riqueza de Jó, os filhos e a saúde. Em seguida, a esposa tão amada disse, parafraseando: por que simplesmente não amaldiçoas a Deus e morres? É óbvio que Ele está contra ti. Ele está determinado a te eliminar. Por que não desistes dessa luta desigual? Mas Jó não iria fazer isso e respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ele disse: eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Não foi fácil para Jacó dizer isso. No contexto dos seus sofrimentos, essas palavras não eram banais. Todo o livro de Jó é um registro de sua luta com Deus. Ele nunca soube a razão de todas aquelas coisas acontecerem com ele, mas se encontrou com Deus. E Jó a ele submeteu. E nunca fugiu, como Jacó. E quanto a nós? Estamos prontos para lutar com Deus? Confiamos o suficiente para nos agarrar a Ele, mesmo que Ele, aparentemente, tenha se voltado contra nós? Ou será que estaríamos prontos para segui-lo somente se Ele estendesse o tapete vermelho para nós? Não há promessas na palavra de Deus sobre um tapete vermelho. Pelo contrário, é-nos dada a garantia de aflições e provações ao longo da vida. Jesus nos prometeu aflições, mas junto dessas aflições vem uma paz que as supera. E é nessas aflições que as mudanças na nossa alma surgem. O novo nome de Jacó é Israel, ou seja, um nome radicalmente novo, que marca uma mudança radical na natureza dele. É ao contrário de Abrão, Abraão, Sarai, Sara. O novo nome de Jacó não tem variantes no hebraico, ou uma extensão como nos outros nomes, mas é uma sublime transformação. A tentativa de Jacó ao longo de sua vida para ganhar a bênção prometida
por meio de sua perspicácia e esforço, em vez de conquistá-la pela graça, teve então de ser abandonada. Mas talvez, porque essa transformação santificadora seja parcial em todos nós, nesta vida, assim também foi a mudança de nome de Jacó. Preste atenção. Diferentemente de Abraão e Sara, que uma vez dados seus nomes novos, nunca voltaram os antigos. Nunca Sarai ou Sara voltou a ser Sarai. Nunca Abraão voltou a ser Abrão. Jacó era, daquele momento em diante, nós vamos ver em toda a narrativa de Gênesis, chamado de Jacó, mas também de Israel. O texto bíblico vai alternar sempre Jacó e Israel. Sempre vai designar o patriarca como Jacó ou Israel. E não porque nos vem de duas fontes diferentes, como alguns estudiosos querem argumentar, mas é porque Jacó e Israel têm duas naturezas em conflito. Na linguagem de Martinho Lutero, Jacó é justo e pecador ao mesmo tempo. Em princípio, a obra de Deus é estabelecida na vida de Jacó, como o novo nome Israel afirma claramente, mas ele levaria uma vida inteira para que o princípio de Israel fosse desenvolvido plenamente. Enquanto vivesse na terra, parte de Israel ainda seria Jacó. Esse novo nome foi adquirido por Jacó, não por meio de sucesso ou esperteza, mas lembre, por suportar o ataque de Deus. É a graça. Pode estar certo, mas não é o tipo de graça que imaginávamos ou queríamos. O encontro com Deus, nesse caso, não trouxe paz e cura a Jacó, mas sim sofrimentos e dor duradouros. Ele terá para sempre em seu corpo as marcas desse encontro doloroso, porém cheio de graça, com Deus, no qual sobreviver e agarrar significam triunfar. Posteriormente, seus descendentes celebrarão o encontro de Jacó com Deus, deixando de comer a carne ligada à articulação da coxa, ou seja, do quadril. Veja do verso 29 ao 32. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: porque você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Como falei no início da introdução, irmãos, a gente pensa que a graça é doce e suave. Acreditamos que em muitos momentos é assim que se revela. Mas também acredito que, a partir desse texto, ela também é turbulenta. Preste atenção. Por que um toque no quadril? Por que ferir Jacó no quadril? Aquele homem precisava de forças, e forças nas juntas, para continuar seus anos de peregrinação. Que Deus insensível é esse? Que em vez de facilitar nosso caminho, nos coloca numa situação mais desgastante e mais perigosa. O problema é que esquecemos que manquejar é a postura de um santo, que não anda na força física, mas na força espiritual. Mancos reconhecem que não são as pernas firmes que prometem segurança, mas a força que vem do Senhor.
Por isso que você vai ter que aprender a mancar nessa vida para confiar em Deus, para que seu velho homem permaneça fraco e seu novo homem salte como vitorioso. Agora um fato curioso. Jacó lutando com Deus e prevalecendo. Como pensar nisso? Como é que a gente confia num Deus que perde uma batalha para um ser tão finito? Eis o segredo da graça. Deus se deixou perder para que Jacó ganhasse. Isso lembra a cruz. Ali o Deus Filho suportou a agonia imposta a ele por Deus, para que a graça e a bênção pudesse fluir do Filho para o seu povo. Tendo contemplado sua luta como homem por toda a sua vida terrena, Jesus lutou com Deus em nosso favor. Ele lutou com Deus do jardim, gritando: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele lutou com Deus na cruz, naquele momento terrível, quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste? A luta não lhe causou apenas um ferimento no nervo do quadril. Ele foi ferido, chicoteado, crucificado e sucumbiu com todo o peso de nossas transgressões. Mas Jesus se agarrou a Deus e não largaria a menos que ele recebesse uma bênção, mas não uma bênção para si próprio, mas para nós, seu povo. Através de seu fiel apego ao Pai, ele superou o pecado e a morte, e por isso lhe foi dado o nome acima de todo o nome. Jesus é o verdadeiro Israel, o único que lutou com Deus e com os homens em plenitude e venceu. Nós, um após o outro, fomos nos tornando parte de suas lutas e sofrimentos, também de sua vitória. Jesus lutou na cruz para que você e eu, nós, nunca tivéssemos de lutar, mas para que nossas lutas pudessem ser proveitosas, se tornando mais semelhantes a Ele. Durante nossas lutas e sofrimentos, é que aprendemos a abandonar a nossa independência e olhar para a cruz, agarrando-nos a Deus pela bênção. Quando se teme a Deus, nada mais há que temer. Apeguemos-nos a Ele com toda a força, Ele não nos deixará. Além disso, somos constantemente chamados a nos lembrar dessa grande batalha. Antes dessa refeição, sempre que nos reunimos à mesa do Senhor. Aqui eu me lembro do sofrimento de Cristo na cruz, do dilaceramento de seu corpo por mim, do derramamento do seu sangue pelos meus pecados. Aqui eu me apego a Deus e peço para que cumpra suas promessas para nós e em nós. À mesa, nossa alma é alimentada pela garantia de Deus de que não importa quantos Esaús e seus exércitos venham a enfrentar-nos nesta vida, o amor de Deus nos envolveu, nos deixou manco, mas também nunca nos deixará. Ele morreu para que um manco como eu pudesse andar, e como você também. Ele perdeu essa batalha para que a gente ganhasse. Ele sofreu para que eu pudesse sorrir. Ele me nocauteou com a graça para que eu pudesse ser vitorioso. Por isso Paulo disse: quando sou fraco, sou forte. Eu concluo. Esse sermão foi para mim. Vocês gostam de dizer isso, né? Esse sermão foi para mim.
Foi para me mostrar que eu estou mancando. Faz parte. Sobrecarregado, incapaz. E isso é necessário para que eu ganhe. Porque pelas minhas próprias forças eu não conseguirei. Mas eu acredito que deve ter te falado também. Que se você é crente de verdade, você também está travando lutas, dores. Santos odeiam o pecado. Santos querem servir melhor a Deus. Santos querem a eternidade. E às vezes a gente manca tanto, que às vezes a gente se pergunta: será que eu vou chegar lá? É por isso que eu amo a graça. Porque ela pega pecadores como Jacó, como eu, como você, e mancando o mesmo, te leva para a terra prometida. Por isso que santos vão sofrer, mas vão chegar. Chegaremos. Chegaremos. Porque o Deus que visitou Jacó é aquele que sempre nos visitará durante a nossa peregrinação. Esaús nunca desfrutarão disso, mesmo com todos os seus exércitos. Mas a graça sempre fará santos, redimidos, pela graça, chegarem na eternidade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter escolhido um pecador como eu, um desgraçado como eu, Senhor, e como tantos entre o teu povo. Às vezes não compreendemos por que o nosso quadril anda tão fraco, mas sabemos, Senhor, que é a tua graça que nos conduz. Muito obrigado por isso. Em nome de Cristo. Amém.